Bom, gente, hoje eu tenho uma missão um pouquinho árdua com vocês, porque nós temos várias cartas a abordar. Nós praticamente vamos fechar o restante das cartas paulinas hoje, para que na próxima aula a gente possa passar para as chamadas cartas gerais, né? Então, o que nós vamos analisar hoje? Eu quero pegar Filipenses e quero pegar Colossenses de começo, ok? A carta aos Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo na prisão, certo? Lembre-se que quando eu falei da carta aos Efésios, eu falei que Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão são chamados de quê? Cartas da prisão, epístolas da prisão. Por quê? Porque Paulo escreve essas cartas estando preso na cidade de Roma, ok? Acho que foi no dia que nós conversamos sobre a carta aos Romanos, nós lemos também a carta aos Efésios, né? Hoje eu quero abordar um pouco a carta de Filipenses. Filipenses é uma carta igreja para uma comunidade cristã na cidade de Filipos. Filipos era uma cidade grega. Quando essa igreja surge? Essa igreja surge, se eu não estou equivocado, ainda no final, no início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Gente, o texto que a gente vai ver essa passagem é Atos 16. Em Atos 16 nós vamos ver como surge a igreja em Filipos. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês, a uma das aulas passadas, que Paulo ele chega na cidade de Filipos, e lá ele não encontra nenhuma sinagoga. E o costume de Paulo, o hábito de Paulo era fazer o quê? Primeiramente, ir pregar na sinagoga. Por quê? Porque lá tinham pessoas que já conheciam a palavra. Tinham pessoas que eram ou judeus ou adeptos, praticantes do judaísmo. Então essas pessoas já estavam em contato com o texto das Escrituras, com a história de Deus, com a história de Moisés, com as tradições religiosas do povo de Israel. Então o que Paulo encontrava? Ele encontrava uma facilidade maior. Paulo ele sempre foi alguém com uma mentalidade muito estratégica. Ele procurou sempre primeiramente anunciar o Evangelho para pessoas que já tinham algum tipo de contato com a fé monoteísta, com o Deus de Israel, para que ele pudesse fazer apenas o quê? Fazer a ponte para apresentar Cristo. Era um caminho mais simples. Só que ele chega na cidade de Filipos e não tem sinagoga. Por que não tem sinagoga? Porque para ter uma sinagoga é necessário 10 homens judeus. Só existe uma sinagoga se houver 10 homens judeus. E naquela cidade não tinham 10 homens judeus. Então os praticantes do judaísmo se reuniam aonde? Existia uma mulher chamada Lídia, e ela lavava as roupas dela junto com as suas empregadas e com outras mulheres em um rio um pouco distante da região central ali de Filipos, e normalmente ela reunia-se com essas mulheres para orar, porque ela já era uma mulher que seguia o judaísmo, já era uma mulher que tinha aceitado a lei de Moisés. Então, o que Paulo faz? Num dia de sábado, diz o texto de Filipenses, de Atos, aliás, 16, que ele vai até esse lugar onde ele encontra essas mulheres orando, trabalhando e orando, e ele anuncia o Evangelho a elas, e aí essa mulher Lídia aceita a mensagem do Evangelho, aceita Cristo, se converte, é batizada, e ela passa a abrigar, a hospedar Paulo e Silas na casa dela. E aí o que acontece? Eles começam a pregar o Evangelho na casa de Lídia. Ela era uma comerciante, ela era uma mulher que tinha dinheiro, que tinha uma condição financeira estável, e a partir dali os seus empregados também se convertem, também aceitam a fé em Cristo. E ali nasce uma igreja. A igreja nasce na casa de Lídia, na casa de uma mulher. Para você ver que o Evangelho, ele
não está preocupado em escolher gêneros. Todas as pessoas elas são alcançadas. Todas as pessoas podem se tornar instrumentos de Deus. Quando Paulo sai dali, provavelmente quem continua conduzindo, porque ele só estava com Silas ali naquele momento, provavelmente quem continua conduzindo as orações do culto é essa mulher. Olha como era a igreja cristã primitiva. Ela não era uma igreja de predominância masculina, entendeu? E aí o que acontece? Lógico, depois ele deve ter conferido outros líderes, ter deixado outras pessoas ali, outros colaboradores, para trabalhar ali na obra. Mas a igreja surge nessa casa. A cidade de Filipos é uma cidade também onde ele faz uma perseguição, onde ele expulsa um espírito de adivinhação de uma mulher, e ele acaba, em consequência disso, sendo preso, açoitado. E aí temos aquele episódio que Paulo está na prisão, que ele louva a Deus, que há aquela situação que as portas da prisão se abrem, e que, por fim, o carcereiro, ele, num ato de desespero, Paulo consola, Paulo evangeliza, e Paulo leva aquele homem a Cristo juntamente com toda a sua família. Mais um grupo de pessoas, mais uma família para agregar aquela igreja, aquela comunidade. Olha só. E é interessante, um dia eu estava comentando com um grupo de alunos isso, que as portas da prisão se abriram naquele momento ali que eles estão adorando ao Senhor. E aí todo mundo, quando lê essa passagem, pensa o seguinte: que a porta da prisão se abriu, que era para Paulo fugir. E Paulo não tinha necessidade de fugir, porque no dia seguinte ele foi apresentado ao governador ali da cidade, aos administradores da cidade. E ele era um cidadão romano. E o que queria acontecer com ele? Ele ia ser posto em liberdade. Deus não fez um milagre por causa de Paulo. Deus não fez um milagre ali para tirar Paulo da prisão, porque ele era um cidadão romano e ele seria solto. Deus fez um milagre ali para alcançar o carcereiro. Agora veja só, o Paulo que se torna um instrumento para alcançar o carcereiro é o Paulo que está com as costas quase sem pele, amarrado em uma masmorra. As masmorras eram o pior lugar onde se podia colocar um preso, porque as masmorras eram no fundo, na parte inferior dos presídios ali, daquelas células. Ou seja, todos os dejetos que os presos faziam, caíam lá embaixo. Então era um lugar de muita humilhação, era um lugar de muito sofrimento. Ele estava todo machucado. Tanto que o texto diz que quando o carcereiro se converte, ele vai cuidar das feridas de Paulo. Agora veja só, Deus fez um milagre estrondoso como aquele, onde todas as celas se abriram daquela prisão, para dar o testemunho de um Deus vivo e poderoso para um homem em sua casa. E aí você vê aquela questão: quantas pessoas estão dispostas a pagar o preço, a sofrer algumas coisas ruins, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo bem do Evangelho. No caminho de Jesus, nós aprendemos uma coisa muito séria. No caminho de Jesus, a gente aprende que para que os outros possam viver, alguém tem que morrer. A começar do nosso exemplo maior, que é Jesus. Para que outros possam viver, alguns vão ter que se doar, alguns vão ter que sofrer, alguns vão ter que pagar preços, alguns vão ter que desbravar. E a nossa pergunta que fica é: o quanto nós estamos dispostos a querermos ser usados por Deus? Estamos dispostos a querer ser instrumentos de Deus a ponto de colocar a nossa vida nas mãos de Deus, para Deus fazer o que Ele quiser com a nossa vida, para alcançar outras pessoas? Será que estamos? Fica a pergunta no ar. Em Filipos surge uma igreja forte, uma igreja que ama a vida do apóstolo Paulo.
Quando Paulo ele escreve essa igreja para a comunidade de Filipos, ele está preso. E ele escreve esta carta, que é a carta aos Filipenses, em um ato de agradecimento. Sabe por quê? Porque quando essa comunidade soube que Paulo estava preso, mandou dinheiro para socorrer as necessidades do apóstolo. E enviou 2 homens que estavam naquela comunidade, Timóteo e Epafrodito. Eles foram para Roma e ficaram hospedados na casa de Paulo, porque ele estava numa prisão domiciliar e ele podia ter pessoas ali com ele. Então eles ficaram ali com o apóstolo Paulo, levaram a oferta generosa dos crentes de Filipos. Nesse meio tempo, o Epafrodito fica doente, quase chega a morrer, e Paulo ele escreve a carta aos Filipenses com um tema central. Se alguém perguntar para você qual é o tema de Filipenses, qual é o tema central dessa carta? O tema central de Filipenses é a alegria. Alegria é a palavra-chave dentro dessa epístola, dentro dessa carta. Se eu não estou equivocado e se não me falha a memória, a palavra alegria ela aparece 13 vezes nessa carta. Ela é a carta da alegria. E engraçado que é um tema sobre alegria, que a palavra-chave é alegria, na vida de um homem que está preso, na vida de um homem que vai passar por julgamento, que ele não sabe se ele vai sair ou se ele vai ser condenado à morte. Ele está diante de uma grande dúvida, porque ele está esperando o julgamento, ele não havia sido julgado ainda, ele não sabia o que iria acontecer. E mesmo diante de uma situação tão controversa, tão conflitante, de uma situação tão difícil, onde a morte estava diante dos seus olhos, tudo o que ele tinha a dizer é que ele tinha alegria em Cristo Jesus, que ele tinha gratidão a Deus pela vida daqueles crentes, que ele tinha alegria por passar por aquilo que ele estava passando, porque aquilo estava fazendo com que o Evangelho fosse anunciado em Roma e para a guarda pretoriana. Lembra que eu falei para vocês que ele ficava algemado a um soldado romano e desta forma ele aproveitou que ele ficava algemado ao soldado romano e comunicou o Evangelho. Paulo pegou a sua dor, pegou o seu sofrimento e transformou em motivação para construir coisas boas, para construir coisas duráveis, para construir coisas positivas. Essa é uma lição que precisa ser fixada na nossa vida, que o sofrimento na nossa vida não é para nos destruir, o sofrimento ele não vem na nossa vida para nos matar, mas o sofrimento ele vem para produzir aperfeiçoamento. O sofrimento ele vem sobre nós para fazer com que a gente cresça, com que a gente amadureça. Deus espera de nós que nós pegamos as pedras que estão sendo tacadas, lançadas sobre a nossa vida e venhamos a construir algo sólido, algo durável, algo que glorifica a Deus. E quem nos dá essa força? A graça de Deus. O próprio Deus, Ele está conosco em todo esse processo. Então ele escreve essa carta, e eu vou ler aqui o capítulo 1 um pouquinho com vocês, e olha o que diz o texto. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E olha só o verso 3, como é que ele começa. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria, que já aparece a primeira vez a palavra alegria, com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim pense de todos vocês, porque vos trago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que eu tenho de todos vocês, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus.
Essa é a introdução da carta. Aqui ele fala que ele agradece a Deus pela vida daqueles crentes, que ele carrega aqueles crentes no coração, que ele está ali preso, mas que ele se alegra, ele, mesmo na situação de aflição, ele ora por eles. Olha só que interessante, você tem um trecho aqui a partir do verso 9, onde Paulo ora por aqueles crentes, para que eles cada vez mais continuem fiéis, firmes naquele trabalho que eles estão realizando. Percebam a força de Paulo diante do sofrimento. Perceba a força dele. Perceba que essa força, gente, porque talvez você olhe e fale, poxa, mas o Paulo era um gigante, eu sou uma pessoa que tenho as minhas limitações. Não, todos temos as nossas limitações. Tanto o apóstolo Paulo, como eu, como você, todos nós temos limitações. Mas ele aprendeu uma coisa na jornada dele. Ele aprendeu e ele entendeu que em todos os processos da vida dele, ele não está sozinho, que Jesus estava com ele. Ele entendeu que o centro de toda a sua vida, de toda a sua existência é Cristo. Então não importa se os dias estão bons, se os dias estão maus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. E que em Cristo Jesus, de Cristo emana vida. Lembra o que Jesus diz no Evangelho de João? Ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que Cristo veio nos dar? Vida. Sabe que vida é essa? Não é essa vida que você tem, que é uma vida biológica, não é a vida que está acontecendo em você porque o seu cérebro está funcionando, porque seu coração está batendo, porque seus pulmões estão funcionando e porque os seus órgãos estão em consonância, em harmonia funcionando. Não é dessa vida que ele veio falar, que ele veio trazer. Ele está falando que ele veio dar vida espiritual, que ele veio dar para nós uma vida que não cessa, uma vida que vence a morte, a vida que existe nele, o poder que existe nele. Lembre que a Escritura diz, o Novo Testamento diz, que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em nós. Esse mesmo Espírito habita em você e ele vai ressuscitar o nosso corpo um dia. Esse mesmo Espírito, essa mesma vida de Deus existe em nós. Então é essa vida que nos fortalece para que a gente possa enfrentar os dias maus. Quanto mais você se agarrar em Jesus, quanto mais você se apegar a Jesus, mais você encontrará força para vencer os dias difíceis. Esse é o segredo. Não tem nada de novo nisso. Está aqui há 2000 anos escrito. E aí ele continua falando da situação dele. Eu não vou ler os pormenores. Em 2021 eu fiz uma série, eu fiz um encontro via Google Meet. Eu reuni uma galera, todas as segundas-feiras a gente se reunia às 8 da noite para ler a carta dos Filipenses. Aí nessa época eu fiquei explicando verso a verso. Eu comecei isso daí por volta de agosto, setembro de 2021 e terminei em março de 2022. Levei 6 meses lendo a carta aos Filipenses ou mais. A gente reunia toda segunda noite. E aí tinha as nossas perguntas, as conversas, né? E tinha dia que a gente começava às 8 e terminava às 10, né? Rendia o assunto. Mas depois do verso 12 até o verso 30, Paulo ele vai explicar a situação dele, vai explicar que ele está vivendo uma situação complicada, que ele não sabe se ele vai viver, se ele vai morrer, mas ele acredita que ele vai viver, entendeu? E aí ele fala que mesmo em meio a tudo isso, o Evangelho está sendo glorificado na prisão dele, no sofrimento dele. E aí ele começa o capítulo 2 para falar com os filipenses. Paulo, em todo tempo, ele está motivando os filipenses a permanecer naquele modo de vida que eles têm. E aí ele fala que eles precisam permanecer no caminho de humildade. E aí existe uma discussão entre alguns que poderia estar havendo algum tipo de problema dentro da comunidade
e por isso ele fala da necessidade da humildade. E aí a gente tem em Filipenses uma das passagens mais belas, que é Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, que ele fala sobre, os teólogos chamam isso de kenosis, tá? A tradição teológica da igreja chama isso de kenosis. O que quer dizer kenosis? Essa passagem fala do esvaziamento de Cristo, fala de como ele abriu mão da glória dele, na eternidade, para se tornar ser humano. Então, olha como Paulo ele pega aqueles crentes. Ele fala, olha, vocês precisam ser humildes. E o que é humildade? Para o apóstolo Paulo, é considerar o outro superior a você. E eu te digo que para você ser humilde, você tem que ser muito grande. Você tem que ser muito grande para ser humilde. Você tem que ser muito grande para não estar apegado nas suas próprias coisas, em você dar espaço para o outro crescer. Você tem que ser muito grande como pessoa para reconhecer a grandeza do outro. Porque normalmente a gente quer que reconheçam a nossa grandeza, normalmente a gente quer que reconheçam o nosso valor, normalmente a gente quer que os outros reconheçam o nosso trabalho, normalmente a gente quer que as pessoas reconheçam as nossas virtudes. E a gente reconhecer dos outros? Você tem que ser muito grande como ser humano para reconhecer a grandeza de uma outra pessoa. Quando você reconhece a grandeza e o valor de uma outra pessoa, você se tornou uma pessoa humilde. Você tem uma atitude de humildade. Só que Paulo não descansa com isso. Ele fala isso aqui nos primeiros versos. Só que ele usa um modelo. Ele fala, olha, tende como exemplo Jesus, que sendo Deus, sendo igual a Deus, não, sendo... Vou ler aqui para que a gente tenha uma ideia clara. Ó. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Olha o que diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Veja só, ele sendo divino, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua divindade e entrou na história humana como homem, como ser humano. Paulo nivelou a coisa lá em cima. Ele falou, ó, usa como exemplo Jesus. Se Jesus se esvaziou, se Jesus se humilhou, se Jesus desceu nesse nível, e por que vocês não vão descer também? Por que vocês não vão ter uma atitude de reconhecer a qualidade dos outros? Isso aqui para nós é um tapa. Um belo de um tapa. Ó, se você segue a Jesus, a ideia do Paulo, curta e grossa, é: se você segue a Jesus, imita Jesus. E se Jesus, sendo Filho de Deus, tendo a sua essência divina, ele abriu mão da sua glória e entrou como homem, como ser humano, limitado, podendo ficar doente, tendo fome, tendo sede, chorando, se ferindo e morrendo, passando necessidades, passando tudo que um ser humano passa. Se ele abriu mão, se ele desceu nesse nível, por que nós não vamos ser misericordiosos para com os outros? Por que nós não vamos ter uma atitude de reconhecer a importância do outro? Se você segue a Jesus, imite a Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele continua depois, falando sobre humildade, aí ele usa depois um segundo exemplo. Primeiro ele jogou a coisa lá em cima, usou o exemplo de Jesus, depois ele fala do exemplo de Timóteo e de Epafrodito, que eles se doaram muito, e tem doado a própria vida, né? Porque Epafrodito chega a ficar doente, quase morre, nessa assistência que ele sai lá de Filipos até a cidade de Roma para socorrer o apóstolo Paulo. Então, Filipenses é uma carta que fala sobre alegria, fala sobre a humildade, e principalmente é uma das cartas que mais fala sobre Cristo, né? A gente chama isso, uma carta cristológica, que fala sobre muitos aspectos de Jesus, ensina muito sobre Jesus. Não dá para falar muito sobre isso. Espero que aqui vocês tenham uma matéria chamada Cristologia, lá para frente, e aí vocês vão entender melhor esses aspectos, ok? Alguma dúvida acerca da carta aos Filipenses?
Oi? Não, só chutando de novo. Ah, faz parte. Por que você acha que as pessoas não gostam de ler a Bíblia? Porque quando a gente lê a Escritura, na maior parte do tempo a Escritura está contra a gente. Entendeu? Não está a nosso favor, está contra a gente. A Escritura, ela nos coloca contra a parede. A Escritura, ela é um espelho, ela é um scanner, sabe? Ela é um espelho que fala, olha, sabe quando você olha no espelho, aí você vê uma espinha aqui, aí você vê uma ruga aqui, aí você vê as suas falhas, né? As suas falhas na sua expressão. A Escritura é o espelho que mostra as falhas do nosso caráter. A Escritura é o espelho que mostra as falhas da nossa existência, da nossa alma, entendeu? Então, por isso as pessoas evitam lê-la, evitam estudá-la, evitam ser confrontados por ela, entendeu? Não tem como alguém se dedicar a estudar as Escrituras de coração e a sua vida ser a mesma. Não tem. Porque a palavra, ela vai, sabe? Ela vai sendo como Deus disse para Jeremias, ela é um martelo que quebra a pedra. Dia após dia você vai estudando as Escrituras, você vai ouvindo a voz de Deus por meio da palavra, e essa voz de Deus vai ser na pedra que vai ser no martelo que vai quebrando a nossa pedra, a pedra do nosso coração. Vai nos esculpindo, vai nos moldando, vai forjando em nós novas pessoas, a imagem e semelhança de Jesus. Porque esse é o projeto de Deus. Deus não te salvou só para meter um carimbo na sua testa e dizer, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse vai para o céu, esse não vai para o céu. Não. Deus não te salvou para que você recebesse cura divina, embora Deus tenha o poder de curar a gente. Deus não te salvou para que você fique próspero, embora Deus tenha o poder de nos fazer prosperar. Deus te salvou, Deus te trouxe a presença dEle, Deus me trouxe a presença dEle. Deus nos trouxe a presença dEle para fazer de nós parecidos com o seu Filho. A obra de Deus em nós é nos tornar parecidos com Jesus. E Ele vai realizar isso na minha e na sua vida. Não importa o que Ele tenha que fazer. Guarde bem isso. Não importa o que Ele tenha que fazer, Ele vai fazer. Mas é melhor, da nossa parte, não resistirmos tanto, não lutarmos tanto, né? Mas o ser humano é complicado. Vai ter coisas que Deus vai ter que tacar na parede mesmo, infelizmente. Mas se alegre nisso. Se alegre, porque Ele está nos tornando semelhantes ao seu Filho. Depois nós temos a carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses também é uma das cartas da prisão. É uma das cartas da epístola. É uma das epístolas da prisão. Ok. E a carta aos Colossenses, a igreja de Colossos, não foi uma igreja que Paulo conheceu pessoalmente. Mas ela surgiu, dizem alguns historiadores, inclusive o Wright lá, que a gente estava citando lá das cartas de Paulo para todos, o Wright, F.F. Bruce, muitos comentaristas, eles afirmam que a igreja em Colossos nasceu na época em que Paulo estava na cidade de Éfeso. Lembra que em Atos 19, quando nós lemos Atos 19 alguns dias atrás, foi ali onde surgiu a igreja em Éfeso? Ele chega na cidade de Éfeso, ele prega o evangelho ali, os caras que eram praticantes de magia se convertem, queimam seus livros. Lá ele fica na escola de Tirano, ele passa 2 anos ensinando, lembra? Lembra? Sim. Ok, eu falei isso na primeira aula, quem não estava, tá tranquilo, fica tranquilo. Mas eu falei isso e estou reexplicando, ok? Nesse tempo que Paulo ficou, nesses 2 anos que Paulo ficou na cidade de Éfeso, foi formando discípulos, foi um discipulado longo. Então, ali surgiu uma escola muito forte, ali surgiu uma comunidade muito forte, e dali surgiu pessoas que foram treinadas, que tornaram-se obreiros, que foram capazes de levar o evangelho para as cidades vizinhas. Então, provavelmente, a igreja de Colossos, surge nesse processo. Ela nasce na época que Paulo estava ainda na cidade de Éfeso, ou seja, estava atrelado ao ministério dele, embora ele não a conhecesse pessoalmente. Ele escreve a carta aos Colossenses por uma questão que está acontecendo ali, aliás, por algumas questões, mas a principal delas é uma heresia que está surgindo
no meio da igreja. Lembra? Eu falei que as cartas, elas têm esse caráter pastoral. É o pastor escrevendo para tentar resolver os problemas da igreja. E na cidade de Colossos havia se instalado algumas heresias, né? Havia alguns grupos que os caras misturavam judaísmo com cristianismo, com gnosticismo, com as religiões pagãs da Grécia. Era uma bagunça. Imagine como ficava a cabeça das pessoas. Talvez não muito diferente das nossas hoje, ouvindo tantos evangelhos alternativos, né? Porque a gente, veja só, dentro aqui dessa heresia de Colossos, essa é a palavra que eu vou usar, heresia de Colossos, porque não dá para explicar o que era aquilo. Aquilo era uma mistura, era um sincretismo, era uma mistura de muita coisa, entendeu? Dentro da heresia de Colossos, havia um apelo muito grande ao culto aos anjos. Será que você já foi em algum lugar onde tem muita reverência e culto a anjos? Quando alguém fala que está passando um anjo com a bandeja, todo mundo pula, mas quando você fala em nome de Jesus, que Cristo está nesse lugar, que Deus está ali, todo mundo fica num silêncio sepulcral. Então, eram umas coisas meio assim que acontecia. Daí para pior, na cidade de Colossos. E aí o que acontece? Paulo ele precisa escrever essa carta, e a grande ênfase da carta aos Colossenses é a suficiência de Cristo. Ele está dizendo para eles, gente, Jesus é suficiente. Vocês não precisam de mais nada, absolutamente mais nada, a não ser da mensagem do Evangelho que vocês receberam. Cristo é suficientemente poderoso. Cristo está acima de todas essas coisas. Cristo está acima de todos esses poderes. Cristo está acima de qualquer uma dessas coisas. Então Paulo ele escreve essa carta para enfatizar, para falar sobre a suficiência de Cristo. Que você só precisa de Jesus. Você não precisa de rituais. Para você ter ideia, a heresia de Colossos, ela tinha um apelo muito forte para as tradições judaicas. Era muito parecido com o judaísmo. Tinha muitos elementos do judaísmo. Por exemplo, dentro dessa heresia, eles estavam falando que eles tinham que guardar dias específicos, guardar o sábado, ou seja, que era algo da lei judaica, que eles tinham que comer algumas comidas, que existiam algumas palavras que elas emanavam poder, que mais tarde essa crença se desenvolve num sistema chamado de gnosticismo. E isso eu vou deixar para vocês pesquisarem como lição de casa. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é gnosticismo, mas eu quero que vocês pesquisem. Porque, na verdade, o gnosticismo ele se tornou o grande problema da igreja no fim do primeiro século e início do segundo século. Tá? Gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo ele é uma filosofia onde há exatamente a inserção, é trazido várias crenças, sabe? Crenças das religiões pagãs gregas, crenças do judaísmo, crenças daquelas heranças que, querendo ou não, os gregos herdaram. Os gregos, quando eles conquistaram os outros povos, eles absorveram muito a religião, as culturas religiosas dos outros povos. Parece que não, mas o Império Macedônio, né, o Império de Alexandre o Grande, sofreu influências da religião judaica. O Império de Alexandre o Grande recebeu influências da religião da Pérsia, recebeu influências da religião do Egito, daquelas crenças, sabe, em Deus, em N divindades. A própria Grécia já era uma religião politeísta, já era uma religião que cultivava vários deuses. Então imagine a mistura disso tudo. Entendeu? Alguns comparam o gnosticismo do primeiro século com a chamada nova era, né, dos nossos dias. É que esse termo até se diluiu, era muito usado há uma década atrás, uma década e meia atrás, essa história de nova era, né? Que é essa espiritualidade sem Deus. Não sei se vocês já perceberam, a gente vive
A gente vive num mundo hoje que as pessoas cada vez mais fazem uma busca por espiritualidade, mas não por religião. Hoje, se você pegar no YouTube, qualquer pessoa que fala sobre espiritualidade, uma taróloga, está lendo cartas de tarô, você vai ver, cada vídeo tem milhares de visualizações. Algumas lá fora tem milhões de visualizações. Alguém que lê o tarô, as cartas do tarô, alguém que fala lê runas ou joga búzios. Ou seja, hoje você tem aquela espiritualidade. As pessoas elas buscam isso como se fossem oráculos, como se fossem profecias. Veja só, entendam bem o que eu quero falar. Não estou fazendo uma acusação. Mas nessa mistura você encontra também canais no YouTube onde você tem pessoas ali fazem vídeos só profetizando. Só profetizando, nada mais que isso. E aí você tem a sociedade, as pessoas, elas enxergam tudo isso como uma coisa só. O cara que está profetizando ali usando o nome de Jesus, dando revelações à torta à direita, com o tarólogo, com o cara que joga os búzios. Para a sociedade aí fora, é tudo a mesma coisa. Eles chamam tudo isso de espiritualidade. Talvez vocês não tenham muito contato com pessoas não cristãs. Eu tenho muito contato com pessoas não cristãs. E normalmente as pessoas elas falam que elas são espiritualistas. Essa é a palavra do momento. Uma pessoa que não tem uma religião, mas ela está fazendo uma busca espiritual, é chamada de espiritualista. Então você pode ver que até mesmo dentro desses grupos, eles conseguem colocar o nome de Jesus, o nome de Deus, junto do nome de uma entidade da Umbanda, do Candomblé, junto de uma entidade da Wicca, da magia, entendeu? A nossa sociedade ela está caminhando para um momento onde a religião ela vai ser jogada de lado, não vai ter mais essa de cristianismo, judaísmo, islamismo, espiritismo, não. As coisas elas estão caminhando para rasgar essa história de religião, de crenças, e todo mundo está imergido numa busca espiritual, entendeu? Segundo alguns intérpretes, segundo alguns estudiosos, eles falam que essa é a sociedade do anticristo, essa é a sociedade final, entendeu? A sociedade do apocalipse, aonde todo mundo está buscando uma experiência espiritual, uma espiritualidade, mas não existe um Deus, todos os caminhos levam a Deus, entendeu? É um tema meio complicado, mas é só você conversar com qualquer pessoa aí fora que não seja evangélica. Ela tem a busca espiritual dela, entendeu? Exato. Eu parei, tive que trancar minha matrícula, mas eu estava fazendo ciências da religião. Eu já fiz teologia, então estou fazendo, né? Está trancado, mas eu estou fazendo ciência da religião. O que é a ciência da religião? A gente estuda do ponto de vista científico todas as religiões, entendeu? Então, por exemplo, eu tive uma aula onde eu aprendi sobre as religiões africanas, como surgiram, como se desenvolveram, as histórias, entendeu? Os legados da tradição africana. Cara, o meu professor que me deu essa aula, ele explica uma beleza tão grande. Se você tomar cuidado, você sai dali e você troca, entendeu? Porque as histórias, como é apresentado, de fato, dentro daquela comunidade, dentro daquele grupo, tem essa beleza. Assim como as nossas histórias da Bíblia, tem a nossa riqueza e a nossa beleza para nós, entendeu? E depois a gente estuda sobre eles religiões, eles filosofias. Essa é a ideia de ciência da religião, é nos levar à pesquisa sobre o fenômeno religioso, né? E aí você percebe que dentro disso, então eu estou falando com conhecimento de causa, que a sociedade está caminhando para abrir mão de crenças religiosas
para todo mundo fazer uma mistura de tudo e colocar num potinho, colocar o forno e comer. Entendeu? Acho que o professor falou, né, que ele era pastor Adilson, né? Sim, claro. Eu Sim, sim. para ele, a gente viu muito na igreja que ele estava explicando, dando ministração, e aí ele falou, irmão, estou fazendo faculdade, isso aqui, ele chegou lá, acho que ciência. Ele falou, e o professor começou a dizer, ele falou, aquilo começou a me incomodar, porque quando você conhece a verdade, a palavra diz que a verdade vos libertará. Isso. E ele começou a dizer que viemos do macaco, que não sei o que, aquilo. Sim, teoria da Chegou evolução. uma hora que ele levantou e falou assim, bom, se nós viemos do macaco, então quer dizer que a sua mãe é a chita porque a minha não é. O seu pai é o Godzilla porque o meu não é. Imagina. Ele falou, não, irmãos, não tem condições. Ele falou, a gente não pode concordar. É a ciência, quando vai escutar ele, você tem aquilo. Mas a Bíblia diz outra coisa. E começou, ele falou, foi obrigado a levantar e dizer para ele, a sua mãe, a minha não. Nas escolas, há sempre essa defesa da ciência, né, contra a religião. A gente ainda vive uma sociedade que religião está de um lado e ciência está do outro. Eu recomendo vocês assistirem um filme, ele já tem duas versões dele, né, o 1 e o 2, mas assistam o 1. O nome do filme é Deus Não Está Morto. Esse filme ele fala exatamente de um jovem numa faculdade, ele é cristão, e aí ele tem um professor, ele está fazendo direito, só que para fazer direito você tem aula de filosofia. E na aula de filosofia ele se depara com o quê? Com um professor ateu, e que ele tenta acabar. No primeiro dia de aula, ele força os alunos a escrever numa folha de sulfite em branco assim, Deus está morto. E esse rapaz, ele não escreve, entrega a folha em branco. E aí ele se torna o inimigo do professor, entendeu? E aí começa toda uma perseguição, e aí ele passa a defender a fé cristã diante desse professor, mas ele só toma toco nas aulas, porque todos os argumentos dele são refutados. O professor massacra ele, humilha. Sala de faculdade é enorme, né? Nos Estados Unidos, aquele palanque enorme ali, como se fosse um anfiteatro, né? Aquele anfiteatro enorme ali de alunos, o cara sendo massacrado ali na frente do professor. E aí depois, orando, buscando a Deus, ele encontra na biblioteca um livro chamado Deus Não Está Morto. E a partir desse livro, ele começa a fazer a defesa dele acerca do criacionismo, acerca de Deus como criador, e aí ele parte de argumentos científicos. O filme é muito interessante, assistam, não vou dar spoiler não do filme, assistam e me digam o que vocês acharam, entendeu? Mas há necessidade, a gente precisa defender a nossa fé. O apóstolo Pedro diz, saibam responder com mansidão a todos aqueles que pedirem a razão da sua fé. Falar só para cristãos? Pô, é simples, não é tão simples não. A gente tem muito perrengue, muita coisa fecha, muita coisa não concorda. Às vezes parece que é pior falar com cristãos do que com não cristãos. A real é essa. Mas assim, falar para aqueles que querem te ouvir é muito bom. Mas e falar para aqueles que vão te hostilizar? Essa semana mesmo eu compartilhei o evangelho com alguém, eu tomei uma pancada de bom. Entendeu? A pessoa, ela me deu uma contra-resposta, né? Ela me mostrou a situação da África e ela me disse assim, ó, enquanto houver situações como essa no mundo, eu sei, e você está dizendo que Deus ama todo mundo, onde está Deus numa situação como essa? Enquanto existirem situações como essa no mundo, para mim a ideia de Deus ela é banal, ela é sem sentido. Para mim não serve para nada. Logicamente que com muito amor e carinho eu respondi. Eu entendo sua posição, mas o problema da fome na África não é a falta do amor de Deus. O problema são as injustiças sociais, são as injustiças humanas. O problema não é que não existe amor de Deus. O problema é que não existe amor das pessoas. Entendeu? Porque, na verdade, Deus nos criou com
como o apóstolo Paulo diz, para as boas obras. Nós que fizemos a escolha pelo egoísmo, nós que decidimos que primeiro eu devo priorizar a mim e o outro não, sabe? Não tem importância. Eu vou cuidar de mim e o outro não tem importância. É a partir daí que começa a se desenvolver todo o sofrimento no mundo. Ou seja, a razão do sofrimento está no nosso egoísmo, está no pecado que existe em nós, está na nossa visão da vida, está na nossa maldade, está nas nossas injustiças, está na nossa questão de querer ter poder, de querer governar sobre os outros, porque os seres humanos, eles têm prazer em estar em cima de alguém, sobre alguém, entendeu? Isso é demoníaco, mas isso é o ser humano, isso é a raça humana, entendeu? Então, esse sistema inteiro faz com que haja essas dimensões de injustiças tão grandes. Gente, Brasil, esse relatório faz muito tempo, 2005, 2004, eu peguei um dos relatórios sobre a questão da fome no mundo, sobre o desperdício. O que se joga de comida fora no Brasil, no lixo, comida no Brasil, tem um restaurante lá, pegou a comida ali e fora. O que se joga de comida fora no lixo, milhões de toneladas de comida que é jogada no lixo anualmente, daria para sustentar o continente africano inteiro. O continente, você não tem ideia do tamanho do continente africano. O continente africano é formado por quase uns 20 países ou mais. Daria para alimentar o continente africano inteiro por 20 anos. O que um ano no Brasil se joga de comida fora. E se você for pensar nos Estados Unidos? É isso. É isso que faz com que haja fome. É isso que faz, é a desigualdade. Um outro fato. 98% do dinheiro de todo o planeta está concentrado na mão de 2% de pessoas. E os outros 2% do dinheiro no mundo tem que ser repartido entre os 98% da população mundial. Isso gera desigualdade, isso gera fome, isso gera miséria, isso gera guerra, isso gera sofrimento, isso gera todo esse caos que você vê no mundo. Não tem a ver com o amor de Deus, tem a ver com o desamor humano. Entendeu? Sim. No serviço teve um colega que ele mostrou um vídeo falando desse mesmo assunto. Ele mostrou um vídeo assim, tá vendo? Vocês falam tanto de Deus, mas cadê o amor de Deus? E aí ele mostrou um vídeo de pessoas fazendo de ONGs na África, fazendo ajuda. Sim. Eu falei, mas você disse que não existe amor de Deus, isso, mas essas pessoas que estão ajudando, elas não fazendo o quê? Elas vão acordar com uma assim, opa, se você perguntar para cada uma delas, elas foram tocadas por Deus, foram direcionadas por Deus. Se não tivesse amor, eu não teria. Ainda que inconsciente, ainda que seja uma ONG não cristã, toda bondade, toda verdade, toda justiça é justiça de Deus, é verdade de Deus, é bondade de Deus no mundo. Independe de quem esteja fazendo. Por isso que disse que no grande dia venceremos surpresas. Entendeu? E aí ficou sem graça, eu falei, você fala que não tem amor de Deus, não tem motivo essas pessoas aí, né? Exato. Eles estarem lá é uma expressão do amor de Deus para aquelas pessoas, entendeu? Então, comumente a gente entende, a gente só olha o pecado na nossa individualidade. O pecado ele não é só um problema individual, o pecado também existe na coletividade. Deus julga homens e mulheres, Deus nos julga individualmente, mas Deus também nos julgará coletivamente. Deus julga o Jorge, mas Deus julga Francisco Morato. Deus julga o Jorge, mas julga o estado de São Paulo. Deus julga o Jorge, mas também julga o Brasil. Você está entendendo? Então, a gente precisa entender, quando você olha para as Escrituras, o que você vê? Você vê momentos em que Deus traz um juízo sobre um homem e depois sobre nações. Olha para Sodoma, olha para Gomorra, olha para Tiro e Sidom, olha para o Egito, olha para tantas nações que Deus destruiu. Deus fez questão de destruir o Egito. Esse Egito que você vê hoje não é o Egito original. Ali é só árabe, gente. O Egito praticamente foi exterminado por Deus.
como um juízo divino, por toda idolatria, por toda maldade, por toda perversidade, por toda perversão, por todas as coisas ruins que praticaram. Está entendendo? Então, é uma coisa muito séria isso, muito séria. Voltando para Colossenses, para a carta dos Colossenses, eu quero ler só um trechinho, porque eu falei que Paulo fala da suficiência de Cristo. E eu amo esse trecho aqui, desde os 18 anos, desde da minha adolescência, assim, eu sempre grifei, reli essa parte. E eu quero ler esse bloco, porque ele é um bloco que, quando você lê e pensa sobre ele, você vê exatamente sobre essa questão da suficiência de Cristo. Ok? Veja só o que diz o texto. Colossenses capítulo 1, verso 15. Olha quem é Jesus. Olha quem é Jesus para o apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre Jesus. Vocês acharam? Sim. Vou ler, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estrangeiros e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que ele está falando aqui? Primeiro que ele fala que Cristo é a expressão de Deus, Pai. Aquilo que você lê nos evangelhos que Jesus fala para Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. Paulo começa o verso 15 dizendo isso, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aí ele fala que em Cristo todas as coisas foram criadas, até mesmo os anjos. Então, aquela comunidade que está lá prestando culto aos anjos, ele está falando: gente, anjos só existem, forças espirituais só existem por causa de Cristo. Ele é antes de tudo isso, ele participou da criação de tudo isso, nele foram criadas todas essas coisas. Então, o que ele quer mostrar? Primeiramente, a singularidade de Jesus, a singularidade de Cristo. Cristo está acima de tudo, acima de todos. Então, somente a fé em Cristo é necessária para estarmos conectados com Deus, para andarmos em verdade diante de Deus, entendeu? Você não precisa de mais nada de acessórios espirituais, você precisa andar em Cristo, você precisa conhecer a Cristo, você precisa deixar que Cristo seja o Senhor da sua vida, porque Ele tem autoridade, como diz no Evangelho, na sua ressurreição, Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então você serve aquele que tem toda a autoridade, sabe? Você não precisa guardar dia sagrado, como o apóstolo Paulo diz, você não precisa ficar diante de rituais, você não precisa comer um tipo de comida A ou B, você não precisa de nada disso para estar em comunhão com Deus. Você está em comunhão com Deus por meio de Jesus. Entendeu? É isso. Esse é o resumo da carta. Vou liberar vocês para o café agora, ok? Que a 15 minutos a gente volta. E vocês que estão acompanhando pela live, eu vou fechar essa aqui. Daqui a pouco eu começo uma outra com a segunda metade da aula. Todos vocês que estão acompanhando aqui, que Deus abençoe ricamente em Cristo e até daqui a pouco.